módulo inteiro sobre o Espírito Santo, o sexto módulo, o módulo inteiro falando sobre o Espírito Santo, e eu estava ontem lendo, escaneando o livro, né, fazendo os negócios, e eu pensando como que um tema tão importante, falar sobre o Espírito Santo. Eu lembro que antes a gente tinha cultos nas casas, eu lembro quando eu era criança, tinha culto lá em casa, era célula da Assembleia de Deus, né? Só que eles não sabiam que era célula ainda. Mas tinha os cultos lá em casa, e aí tinha uma irmã, que foi a irmã que evangelizou a minha avó, ela foi a discipuladora da minha avó, a irmã Celina, e ela foi a irmã que fez a oração de confissão comigo quando eu aceitei a Jesus. Isso eu tinha 11 anos de idade. E nós tínhamos culto nas casas, eu lembro que ela ficava orando com a minha avó, lá na casa da minha tia, né? Ela ficava orando com a minha avó, orando, só para minha avó receber o batismo do Espírito Santo. E ela orava, e eu lembro, ela ficava, você recebeu, irmã Nenê? Você recebeu, irmã Nenê? E eu, criança, né, mas vendo aquilo ali, eu já conseguia perceber a importância daquele ato. Eu lembro que eu, criança, vendo aquilo, conseguia perceber quão importante era para a irmã Celina que a minha avó recebesse o batismo no Espírito Santo. E hoje eu vejo que o Espírito Santo ele é muito negligenciado. Tornou-se algo muito, muito, assim, não, eu sou cheio do Espírito Santo. Tornou-se algo muito superficial, algo muito da boca para fora. Nós não vemos muito hoje em dia essa manifestação mesmo do poder do Espírito Santo nas pessoas. E isso é algo, um negócio que ele tem que deixar a gente de orelha em pé, ele tem que deixar a gente, no mínimo preocupados. Nós vamos falar sobre isso hoje. Eu vos batizo em água para arrependimento. Isso aqui é o João falando. Ele vos batizará no Espírito Santo. Ele quem? Jesus. Né? João está falando sobre Jesus. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Então, nossa rota de navegação aqui, a introdução do capítulo, da lição, a promessa, pedir a promessa do batismo no Espírito Santo. Foi uma promessa que nós recebemos. O profeta Joel falou que no final o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Compreender que um ministério de excelência e poder exige a unção do Espírito Santo. Eu tenho muito essa preocupação. Assim, quando eu estou orando, todas as células, todos os lugares onde eu vou ministrar a palavra, eu sempre estou ali internamente conversando com o Espírito Santo. Senhor, opera aqui, Senhor. Senhor, ajuda aqui, Senhor, salva aqui. Internamente eu estou orando ao Espírito Santo enquanto o louvor está acontecendo. Por exemplo, essa semana eu fui na célula do Alex, eu que levei a palavra lá para eles. E aí, enquanto a Dudinha estava ali cantando, mas o Rafa, eu estava aqui, Senhor, ajuda a gente, vem estar conosco, manifesta hoje tua presença no nosso meio. Porque depende do Espírito Santo, não depende de nós. Sem o Espírito Santo vira coach, vira uma palestra. Com o Espírito Santo vira uma pregação. A gente falou sobre isso lá atrás, através da palavra de Deus, né? Que a pregação, ela deve levar a palavra de Deus. E ela deve levar a palavra de Deus aos corações através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence. Aprender a tratar as pessoas da mesma maneira que tratamos o Espírito Santo. Jesus, antes de Jesus, a manifestação do Espírito Santo era diferente. Vocês lembram no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre o profeta. E ele tinha pessoas específicas em momentos específicos para ações específicas. Por exemplo, com Sansão. O Espírito Santo veio sobre Sansão e os outros não receberam. Depois ele veio ali sobre Moisés e operando sobre Moisés. E os outros nem ouviam a voz de Deus. Houve uma vez lá no deserto que Deus foi se mostrar ao povo e o povo fugiu de Deus. O Espírito Santo ele vinha sobre pessoas específicas, em momentos específicos, para ações específicas.
no Antigo Testamento. Tinha algumas missões, e o Espírito Santo vinha para capacitar aqueles líderes para cumprir aquilo. O poder era derramado de forma especial, para não interromper os propósitos divinos. Não havia continuidade, não havia sobre todos, como é a proposta do Novo Testamento. O profeta Joel, ele trouxe uma profecia de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E aí, no Pentecostes, lá no episódio de Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo foi derramado sobre todos os que estavam no cenáculo. Havia 120 pessoas ali orando por 10 dias, buscando, clamando, pedindo o poder de Deus. Jesus havia deixado essa promessa de que o Espírito Santo viria sobre eles. Jesus falou: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. E eu queria falar sobre isso hoje. Eu acho que nem tem slide sobre isso aqui. Logo nessa primeira aula, eu queria muito falar sobre isso, queridos. É impossível ser testemunha sem o Espírito Santo. Jesus falou: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Cena 1, descer sobre vós o Espírito Santo. Cena 2, ser testemunhas. Se nós temos dentro de nós alguma timidez, alguma resistência a pregar o evangelho, alguma resistência a disseminar a palavra de Deus, alguma resistência a ser boca de Deus na terra, é porque está faltando a cena 1, descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas. A testemunha vem depois do Espírito Santo. Ser testemunha é consequência de receber o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a pessoa não consegue ser testemunha, porque ela está operando ainda na força da carne dela. Ela pode ter se convertido a Jesus. Olha só, os apóstolos, eles haviam se convertido a Jesus. Os apóstolos já estavam com Jesus, mas eles não haviam recebido o Espírito Santo ainda. A promessa de um novo horizonte acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Deus tinha algo infinitamente superior preparado para a igreja. No Antigo Testamento, uma pessoa recebia e cumpria aquela missão específica. No Novo Testamento, o Senhor quer que a igreja seja revestida de poder através do Espírito Santo de Deus. O privilégio de ser ungido deixou de ser exclusivamente do profeta ou daquele juiz que Deus estava levantando para aquela época. Agora é uma promessa para todos os filhos de Deus. Todos nós podemos e devemos ter o Espírito Santo de Deus, mas poucos têm, poucos. O Espírito Santo no ministério de Jesus, batizado Jesus, saiu logo da água e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele na forma de pomba, né? A continuação do texto diz isso. O ministério começou aos 30 anos, com a ação imediata no batismo. Jesus se batizou nas águas com João Batista. E aí, olha só, João Batista não queria batizar Jesus. João Batista falou: eu que tenho que ser batizado por você e você vem a mim. Jesus falou: deixa que eu faça isso. Deixa eu me batizar. Deixa eu fazer isso. Jesus entendia a necessidade daquilo. Jesus ali era um homem como nós. Ele era uma pessoa humana como nós. A marca inicial do seu ministério foi a participação ativa do Espírito Santo. Jesus foi ungido para libertar, restaurar e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse texto de Lucas 4 está dizendo assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim pelo que me ungiu. O Espírito de Deus é que nos unge, e ele nos unge para libertar, para restaurar e para apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano da misericórdia do Senhor, o ano do perdão do Senhor, o tempo de perdão de Deus. Sem o Espírito Santo, o cristão não consegue fazer isso. Por isso nós temos hoje uma igreja tão grande em quantidade de pessoas, porém com tão poucas pessoas que disseram sim ao Senhor, porque o Espírito Santo é negligenciado. As pessoas hoje, elas buscam muito mais as bênçãos de Deus do que o Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo no ministério de Jesus, o poder de Deus. Se expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino. Jesus fazia o que fazia pelo Espírito, pelo poder do Espírito. Antes de ele receber o Espírito, dos 30 anos para trás, ele não fazia tantas evidências como começou a fazer quando recebeu o poder do Espírito. Na cruz, Jesus entregou o Espírito e previu sua ascensão, instruindo os discípulos, mas recebereis, ao descer sobre vós, o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas. Queridos, reforçando de novo, são duas coisas que eu acho muito tremenda nisso aqui. Duas coisas nesse texto de Atos. Primeiro, para eu ser testemunha, eu preciso receber o poder. E o poder vai ser dado conforme eu for testemunha. Conforme eu testemunhar, eu vou sendo abastecido de poder. Conforme eu for testemunhando, eu vou sendo munido de poder. Poder para quê? Para testemunhar. Poder para testemunhar o poder de Deus, para testemunhar o milagre de Deus, para testemunhar a salvação do Senhor, para testemunhar a cura do Senhor. E quanto mais cheio do Espírito você está, mais impelido a testemunhar você fica. Vou dar um exemplo para vocês. Você está ali do lado de uma pessoa e essa pessoa compartilhou com você alguma situação de dificuldade na vida dela, de dor na vida dela. Eu digo isso por mim. As pessoas compartilhavam as dificuldades na vida delas e eu ficava, amém, irmã, Deus vai te ajudar. Amém, irmão, Deus vai te ajudar. Hoje, queridos, a pessoa compartilha uma dificuldade na minha frente, na hora eu falo, irmão, vamos orar aqui por isso? E na mesma hora eu oro por aquela pessoa, por aquela situação. Então, olha só, quanto mais cheio do Espírito eu fico, mais eu quero testemunhar. E aí eu não fico mais agora assim, é mesmo, nossa, glória a Deus. Não, se a pessoa está contando aquela situação, eu não estou mais naquele estágio de, irmão, tá bom, que Deus te abençoe, Deus vai cuidar de você. Não, queridos, eu quero testemunhar. E aí eu pego a mão da pessoa, vamos orar aqui então? Então vamos orar aqui, fulano, por ele? Vamos orar aqui por ela? Porque quanto mais você tem o Espírito, mais você quer testemunhar. E quanto mais você testemunha, mais você tem do Espírito. E mais você quer testemunhar, e quanto mais você testemunha, mais você tem do Espírito. E aí que fique para nós um pensamento de o quanto você está testemunhando, porque o quanto você está sendo testemunha testifica do quanto do Espírito você tem. O Espírito Santo nos crentes. O cenário lá de Joel e do cenáculo não ficou no passado, ele define os dias em que nós vivemos hoje. O cenáculo é o quê? Lá no livro de Atos, quando os irmãos se reuniram para receber o Espírito Santo de Deus. O requisito é buscar até evidenciarmos a presença plena. Lá no cenáculo, foram 120 pessoas reunidas num culto, eles fizeram ali um mega overmission, né? Overmission é um movimento que tem no Brasil, que eles fazem 12 horas de oração e adoração seguidas. Inclusive vai ter aqui em Brasília agora em agosto, 12 horas de oração e adoração seguidas. Aqueles homens ficaram ali, aquelas mulheres, 10 dias reunidos, buscando a Deus, esperando o batismo no Espírito Santo. Nós devemos perseverar, buscar até receber, até ter a plena convicção. E, queridos, quando você recebe o batismo no Espírito Santo, é impossível você não saber. É impossível não saber. Como eu já ouvi algumas pessoas falarem, eu não sei se eu fui batizado no Espírito. Não foi. Não foi, porque quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, nós sabemos. Nós sabemos. É um impacto muito forte para o nosso corpo. É essencial para dominar o mundo espiritual e conquistar os nossos objetivos. E todo aquele que se compromete com o Senhor, com todas as forças, receberá esse toque. Se compromete com Deus. A grande questão, queridos, é que hoje, eu não vou falar hoje, né? Mas a grande questão é que as pessoas, elas estão comprometidas com elas mesmas. Elas não estão comprometidas com Deus. Elas estão comprometidas com elas mesmas. Elas buscam a Deus por um benefício próprio. Que esse benefício seja a salvação delas.
Elas buscam a Deus por um benefício próprio. Elas não buscam a Deus por um benefício do reino de Deus. Elas não buscam a Deus porque elas querem ter uma vida de comunhão com Deus, porque elas querem experimentar o sobrenatural, porque elas querem viver, sabe, o diferente, o espiritual na vida delas. Elas buscam por um benefício próprio. 99% das pessoas buscam por um benefício próprio. Elas querem ser curadas, são os 10 leprosos. Eles querem ser curados, é a multidão. Ela quer receber comida. Sabe, as pessoas querem receber comida de Jesus, elas não querem pegar o pão e partir. Elas não querem pegar o pão e levar para a multidão, elas querem receber a comida. Essas pessoas que querem receber a comida são as pessoas que não receberam o poder, não receberam o batismo. Somente aqueles que dão comida receberão o batismo. A multidão não é comprometida, queridos. A multidão, ela quer receber. E o pastor César, ele traz que nós devemos nos comprometer com o Senhor, num nível, como diria o William lá da parte sul, num nível hard, sabe? Num nível absoluto, num nível de entrega absoluto. O nosso nível de entrega deve ser que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. E isso não deve ser só cantado, a gente canta isso. A gente canta isso, mas não vive. Essa semana eu vi uma pregação do Ricardo Robortella, e o Ricardo Robortella, ele é o líder do Clamor pelas Nações. É um dos ministérios de adoração bem antigos no Brasil e bem fortes, assim. Eles prepararam muitos líderes no Brasil lá no ano 2000, no ano 90 e pouco, 2000. E aí até hoje existe a Escola do Clamor, que o Ricardo Robortella é o líder. E ele falando que a igreja brasileira está passando por uma grande crise e sofrendo sequelas. Por quê? Porque se tornou uma igreja mentirosa. Mentirosa no sentido de que as pessoas, os cristãos brasileiros, eles cantam as músicas, mas não vivem aquilo que cantam, portanto, são mentirosos. E aí nós estamos cantando as músicas achando que estamos adorando a Deus, quando na verdade aquela música que nós estamos cantando está sendo testemunha contra nós mesmos, porque nós estamos cantando uma coisa e vivendo outra coisa. Nós estamos cantando que é por Ele, para Ele que eu estou gastando a minha vida, mas não estamos gastando a vida pelo Senhor. Nós estamos cantando, Senhor. Senhor, toma a minha vida, tudo meu é teu, toma a minha vida, eu quero ir, eu vou. Mas a gente não está vivendo isso. E o Ricardo Robortella falando que a igreja tem se feito uma grande mentirosa e recebido a punição por isso. O distanciamento de Deus, embora cresça em quantidade de pessoas, é uma igreja sem poder, porque não busca o comprometimento com o Senhor. Imagine uma casa onde o marido e a mulher, eles não se comunicam. Uma casa onde o homem não valoriza a mulher não valoriza o homem não conversa com a mulher não conversa com o homem, a pessoa se torna invisível dentro de casa, uma ameba dentro de casa. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai embora. O casamento acaba, a intimidade acaba, ela vai embora. Com o Espírito Santo, o pastor César traz a analogia de que é a mesma coisa. Se nós vivemos uma vida onde nós negligenciamos o Espírito Santo, nós não oramos pelo Espírito Santo, nós não buscamos o Espírito Santo, nós não clamamos pelo Espírito Santo, nós não nos santificamos, nós não purificamos a nossa boca. O apóstolo Tiago fala que da nossa boca não pode sair uma fonte de água doce e uma fonte de água salgada. Não pode. Não pode sair uma fonte que abençoa e uma fonte que amaldiçoa. É impossível. E aí, se eu estou declarando que eu sou cristão, eu estou falando que eu vivo uma vida no Espírito de Deus, mas eu estou amaldiçoando, eu estou com palavrão na minha boca, eu estou com palavras que não edificam na minha boca, com palavras torpes na minha boca, com fofoca, com inveja, com intriga, lará. Eu não tenho o Espírito Santo. Ele vai embora. E ele não avisa que vai embora, ele simplesmente vai embora. Lembrem-se de Sansão. Sansão achou que estava cheio do Espírito Santo. Ele achou que ainda tinha poder. Ele não percebeu que o Espírito Santo havia se retirado dele. E é exatamente assim que acontece. Eu estava conversando essa semana sobre alguns amigos meus, inclusive mentores meus lá atrás, pessoas que me discipularam, que me ensinaram a orar. Eu lembro de um amigo
que ele ia lá para casa e nós passávamos literalmente a madrugada inteira orando em línguas. Ele ia lá para casa e a gente ficava orando ali de 9 da manhã às 3, 4, de 9 da noite às 3, 4 da madrugada, orando em línguas lá em casa. Paulo ia dormir e nós ficávamos na sala orando em línguas. Foi um homem muito importante na minha vida. Ele me ensinou o poder da oração. Ele me ensinou o poder de buscar o Espírito Santo. E hoje esse cara vive com outro homem. Ele é casado com outro homem, cachaceiro, casado com outro homem. Por que isso, queridos? Porque ele negligenciou alguns princípios espirituais. Não acredite que você vai conseguir viver uma vida cristã frutífera, verdadeira, só indo para a igreja assistindo culto. Não pense que você vai conseguir só na sua força. Não confie na sua força. Não confie na sua força de caráter, na sua força de propósito. Não acredite em você, não acredite. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos convence do pecado, é Ele quem nos dá temor pelo Senhor, é Ele quem nos convence da justiça de Deus, é o Espírito Santo que nos convence, é Ele que põe em nós desejo de orar, é Ele que põe em nós desejo de ler a palavra, é o Espírito Santo que ora através de nós e intercedendo por nós, é o Espírito Santo que nos ensina a orar como convém, é o Espírito Santo que nos ensina a palavra de Deus. Olha a importância, tudo é o Espírito Santo, é Ele que nos convence, é Ele que nos consola. Tudo é Ele, nada somos nós. Nós não podemos negligenciar, nós precisamos ter o desespero na nossa alma pela presença do Espírito Santo nos nossos dias, na nossa vida. Trate a sua esposa da mesma maneira como você trata o Espírito Santo. E aí isso aqui é um negócio desafiador, né? Porque se você não tem consciência do Espírito Santo e você ignora o Espírito Santo, você vai acabar ignorando a sua esposa. Mas a proposta do livro não é essa. A proposta do livro é você buscar com tanta intensidade. A proposta do livro do pastor César é você depender do Espírito Santo. É você viver uma vida pelo Espírito Santo. Nós não podemos ignorá-lo. Ele exige total atenção e honra. O Espírito Santo não aceita ser dividido com outra pessoa. Não aceita. A Bíblia, em vários lugares, fala que Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus ciumento no sentido de que ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Não dá para eu ser de Deus e ser do mundo. Não dá para eu ser de Deus e ser de mim mesmo. Não dá, não dá. Eu preciso me entregar de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Se for metade, não vale, ele não aceita. Se for só um pedaço, ele não aceita. Por isso, tantas pessoas nas igrejas vazias do Espírito Santo, tantas pessoas nas igrejas que não conseguem largar a masturbação, não conseguem largar a prostituição, a pornografia, não conseguem largar os vícios, não conseguem largar a mentira. Por quê, queridos? Porque elas estão negligenciando o Espírito Santo de Deus. Somente pelo Espírito Santo de Deus nós conseguimos viver uma vida santa. O relacionamento com ele exige o mesmo nível de cuidado, lealdade e escuta de um casamento sólido. É uma parceria. É o melhor amigo. É o Deus poderoso operando em nós aqui na terra. O batismo significa literalmente imersão ou sepultamento. O crente deve dar 2 grandes passos. Primeiro, batismo nas águas. Enterramos a nossa velha natureza, saímos das águas com um renascimento, aquele que entendeu o propósito do batismo. Jesus foi batizado. Se Jesus foi batizado, fica a dica para todos nós. E devemos receber o batismo no Espírito, mergulharmos na presença do Espírito. Batismo é imersão, então é mergulhar no Espírito. Quem não nasce da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Por que, queridos, que tantas pessoas estão nas igrejas, mas elas não entraram ainda no reino de Deus? E, queridos, fica um alerta, pelo amor de Deus, vocês não têm noção do desespero no meu coração falando isso aqui para vocês. Não é estar na igreja, não é estar na célula.
Não é isso, queridos. Isso é parte do pacote. Estar na igreja é parte do pacote. Lembra o que Jesus falou, que muitos virão e dirão, Senhor, e ele vai falar, quem é você? Eu nem te conheço. Em outro momento ele fala assim, por que vocês me chamam Senhor se vocês não fazem o que eu vos mando? Somente quem recebe, nasce da água e nasce do Espírito, consegue nascer no reino, queridos. Jesus falou isso para Nicodemos aqui. Se você não nascer da água e não nascer do Espírito, acredita no que eu estou te falando. Não é nem eu, acredita no que Jesus está te falando. Acredita no que Jesus está te falando. Se você não nasce da água e não nasce do Espírito, você não nasceu no reino de Deus. Você não nasceu no reino de Deus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Se eu fui batizado no Senhor, eu estou revestido do Senhor, cheio do Senhor, eu não consigo mais viver. Eu lembro, o Saraiva pregava, ele falava assim, a pessoa que é batizada no Espírito Santo e é cheia do Espírito Santo, nem para pecar ela presta mais, que a pessoa às vezes quer se desviar e não consegue, porque o Espírito Santo cuida dela. Ela não vive mais, é o Senhor que vive nela. Jesus Cristo é quem batiza, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza no Espírito Santo. Somente Jesus pode nos dar essa experiência de vida e de unção. Ao crermos, entregamos a Ele nosso coração para que nos inunde e governe. O batismo santifica os nossos sentidos e nos alinha perfeitamente com os pensamentos de Deus. Queridos, sem o batismo no Espírito Santo, lembra de Nicodemos. Nicodemos era um homem que sabia toda a lei. E sabia toda a lei decorada. A metodologia de ensino dos judeus daquela época era o seguinte, o menino, ele entrava numa escola da Bíblia chamada Talmud, não, com 12 anos. Ele entrava na escola com 6, 7 anos e ele aprendia a Bíblia. Com 12 anos, ele deveria ter a Torá decorada. Aqueles que com 12 anos tinham a Torá decorada, eles viravam talmidim dos fariseus, talmidim dos mestres, discípulos dos mestres. O Nicodemos, ele era um desses mestres. Era um homem que ele tinha a lei decorada, ele sabia decorada a lei. Mas ele não havia nascido de novo. Ele era um mestre que estava na igreja todos os dias que deveria estar, estava ensinando, estava pregando, mas Jesus vira para ele e fala, cara, você tem que nascer de novo. E ele falou assim, nascer de novo como? Eu vou voltar de novo para dentro da minha mãe? E Jesus falou, se você é mestre e não entende isso, queridos, isso é muito sério. A sua vida com Deus depende disso aqui. A sua vida com Deus depende do Espírito Santo de Deus, pois por um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos. Nós só conseguimos ser igreja de Jesus quando nós somos batizados pelo Espírito de Deus. Sem o batismo, o cristão não consegue ser igreja. Ele consegue ir para a igreja, mas ele não consegue ser templo. Ele não consegue ser igreja, ele não consegue ser templo do Espírito Santo sem o batismo, sem o novo nascimento, sem a imersão no Espírito Santo de Deus. A imersão apaga raça, posição social, crença do passado. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, todos, independente se é estudado ou não, independente se é bonito ou feio, se é homem ou se é mulher, todos se tornam o corpo de Jesus. Todos. Aqueles que são batizados. Passamos a pertencer exclusivamente ao Senhor Jesus. Pensa aqui comigo, gente, de quem que é esse dedo aqui? Esse dedo é meu. Agora pensa numa coisa. Se eu falo para esse dedo aqui, dedo, coça a minha testa. Ele tem a opção de não coçar? O meu dedo tem a opção de não fazer o que eu quero que ele faça? Ele não tem a opção.
Se o meu dedo não faz o que eu quero que ele faça, ou ele está doente, ou ele não é o meu dedo. Porque se ele for o meu dedo do meu corpo, ele vai fazer o que eu quero que ele faça. Imagine o cristão achando que é corpo de Cristo, achando que é igreja, e se negando a fazer a vontade de Jesus. Queridos, nós temos que pensar na vida. Somente através do batismo no Espírito Santo nós conseguimos ter uma vida rendida a Cristo, para pertencer exclusivamente a Ele. O batismo nos consolida como partes vitais e ativas do corpo de Jesus. Somente no batismo do Espírito Santo eu sou corpo de Jesus. E como que eu sei, William, se eu sou corpo de Jesus? É simples, você está fazendo a vontade de Jesus ou a sua? Lembra do dedo. Se você é corpo de Jesus, você vai fazer o que Jesus faz. Você vai andar como Jesus andou. Você vai viver como Jesus viveu. Vai ser movido pela compaixão do coração de Jesus. Você vai comer do alimento que Jesus comeu. Qual era o alimento de Jesus? Vocês lembram? Qual era o alimento de Jesus? Ele falou para os discípulos assim: uma coisa eu tenho a comer, fazer a vontade de meu Pai. Esse era o alimento de Jesus. Aí o pastor César contou uma experiência de como ele recebeu o batismo no Espírito Santo. Mesmo transformado, ainda faltava o batismo no fogo e a evidência de falar em línguas para ele lá. E ele começou uma oração fervorosa, a buscar, a buscar, a buscar, a clamar com a igreja, a buscar o Espírito Santo de Deus. E aí ele sentiu uma experiência pessoal de uma pessoa atrás dele, ele fala assim, a beleza que emanava dele era indescritível, ele inclinou-se e pôs suas mãos sobre a minha cabeça. E ele sentiu uma paz profunda, o corpo caiu sem forças perante a majestade, ele começou a falar em línguas e o coração foi inundado por uma sensação de compaixão urgente de abraçar o mundo. Queridos, é difícil você conversar com alguém que foi batizado no Espírito Santo, que ele não tenha essas mesmas características, é muito difícil. É muito difícil você conhecer alguém que é batizado no Espírito Santo, que não é apaixonado por ganhar vidas para Jesus. Eu, assim, tentando buscar na cabeça, eu não lembro. As pessoas cheias do Espírito Santo que eu já conheci na minha vida, todas elas têm uma mesma missão, um mesmo propósito, que é o propósito de Jesus. Conclusão da aula. A igreja nasceu no cenáculo, lá no livro de Atos, sobre o derramamento do Espírito Santo. Rapidamente se estendeu além de Israel e chegou na gente. O Espírito Santo continua se fazendo presente quando cremos e somos batizados, transformando-nos no lugar onde ele habita. Jesus falou aqui, ó, quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. E aí eu quero deixar uma pequena reflexão para nós. Queridos, você tem plena convicção de que você foi batizado no Espírito Santo? Você vive uma vida onde o Espírito Santo é manifestado na sua vida? A vontade de Deus é manifestada na sua vida? Reflete sobre isso durante o dia hoje. Gasta um tempo durante o dia hoje pensando e conversando com Deus sobre isso. E gasta um tempo com seriedade diante de Deus. Sabe, sem ego, mas querendo entender o coração de Deus. Lição 2, preparando-nos para receber o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu acho tão legal essa missão de Jesus, porque começou em Jerusalém, foi para a Judéia, foi para Samaria, chegou em nós. Foi uma missão que foi do próximo para o distante, primeiro dentro de casa, depois entre os amigos e conhecidos, e daí vai se estendendo a missão. Objetivos da lição: reconhecer que precisamos do Espírito Santo todo dia, permitir que o Espírito Santo controle a nossa língua, a nossa boca, crer que a experiência do batismo santo é bíblica e é real. Havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Deus soprou o fôlego no primeiro casal lá, em Adão.
Deus soprou o Espírito. Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos. Este sopro trouxe mudança interior e formação de caráter. Se até Jesus, queridos, se até Jesus precisou do Espírito Santo, nós também precisamos. Nós precisamos do Espírito Santo. Um cristão sem o Espírito Santo é como um corpo sem espírito. É uma casa vazia. É impossível cumprir a missão designada por Cristo sem o revestimento de poder. O maior aprendizado da vida cristã é aprender a caminhar no Espírito todos os dias. E isso exige uma disciplina muito forte, porque durante o dia, eu me lembro várias vezes, queridos, várias vezes na minha jornada, várias vezes eu falando com Deus, meu Deus, hoje eu nem falei com o Senhor, Espírito Santo, hoje eu nem falei com o Senhor. Várias vezes. Um livro muito bom para a gente ler sobre isso aqui é o livro Bom Dia, Espírito Santo, do Benihim. É um livro muito bom que nos traz essa consciência de falar com o Senhor, de estar conversando com Ele durante o dia, de não falar com Ele só naquele momento de oração, só no momento de devocional, mas de estar com Ele, conversando com Ele e chamando Ele para estar contigo o dia inteiro, o tempo todo. Isso é uma missão que exige muita disciplina, muita disciplina. O Senhor nos pede preparação ativa para receber esse revestimento. 3 pilares fundamentais: o controle da língua, não oferecer o corpo ao pecado e o desejo de receber o Espírito Santo. A língua funciona como leme, ela dita o rumo da nossa vida espiritual e natural. As nossas palavras devem estar rigorosamente alinhadas com a palavra de Deus. Lembra do que o apóstolo Tiago fala, não tem como a fonte jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo. Ele fala isso falando sobre a nossa língua. Ele fala, e outra coisa que ele fala nesse texto, ele fala assim, como que pode o homem achar que pode adorar a Deus com a mesma língua que maldiz? A mesma língua que maldiz os outros adora a Deus? Não, não funciona assim. Nós devemos controlar a nossa língua. Nossas palavras devem estar rigorosamente alinhadas com a palavra de Deus. Os lábios do cristão não são instrumentos, aliás, os lábios do cristão são instrumentos de edificação, cura e louvor, não de destruição. Inclusive e principalmente, queridos, sabe qual é a pessoa que geralmente a nossa língua mais faz mal? Nós mesmos. Porque nós estamos o tempo todo falando, eu não dou conta, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, eu estou doente, eu estou me sentindo mal, eu não durmo, eu não tenho paz, eu não sei. O tempo inteiro nós estamos usando a nossa língua contra nós mesmos, o tempo inteiro. E a gente precisa ter muito cuidado nesse trato, para que a nossa língua seja uma fonte de bênção, não seja uma fonte de maldição. Não oferecer o corpo ao pecado. Nosso corpo é um templo exclusivo e sagrado do Espírito Santo. É necessária a renúncia completa de atitudes, vícios e hábitos que ofendem a Deus. Queridos, nós devemos ser tomados por um temor do Senhor mesmo, no sentido de que eu não posso pecar contra Deus, e se eu pecar contra Deus, eu preciso me aproximar de Deus e me arrepender. Na leitura de ontem do livro O Temor do Senhor, que eu estou lendo, o autor fala o seguinte, que Adão, ele teve... Aliás, ele fala que Davi teve medo de Deus no episódio com Uzá, quando Uzá tocou na arca e morreu, e a palavra fala que Davi teve medo de Deus. E aí ele falando que o medo faz com que a pessoa se afaste de Deus, e o temor, o respeito, faz com que a pessoa se aproxime de Deus. Eu achei tão legal aquilo. A habitação do Espírito exige uma vida de contínua santidade e arrependimento genuíno. E, queridos, eu tenho percebido, com a leitura desse livro que eu estou lendo, como o temor do Senhor é fundamental. Sabe? Como nós devemos encarar a nossa vida estando diante de Deus e com temor, respeitando o Senhor, não fazendo nada que desagrada o Senhor. É isso aqui, não oferecer o corpo ao pecado. Não dá brecha para o pecado, nenhuma brecha para o pecado. Não dá oportunidade para o pecado. É tapar as brechas para que o pecado não tome nossa vida. Ninguém põe vinho novo em odres velhos.
O vinho novo representa o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. O odre novo representa uma vida regenerada, coração lavado e mente renovada. Só que se eu não abandonar o velho homem, se eu não deixar a velha natureza para trás, como eu recebo o vinho novo do Senhor? Não tem como. Se eu não mudar o meu comportamento, se eu não me converter, se eu não deixar as velhas práticas para trás, se eu não mudar o meu caráter, o meu comportamento, as minhas atitudes, a minha fala, eu não consigo receber esse vinho novo. O Espírito Santo só é derramado em corações preparados e renovados. E como que a gente faz isso? Através de uma vida de oração, de uma vida de jejum, de renúncia mesmo, queridos. Se você tem algum pecado na sua vida que ainda está mais resistente, alguma deficiência no seu caráter que você percebe que isso ainda está resistente, sabe? Alguma resistência ao Espírito Santo de Deus, você precisa entrar num propósito de jejum com o Senhor. Porque é o jejum que mata essa natureza carnal, é o jejum que mata essa natureza mundana, secular. Então, nós precisamos viver uma vida de jejum, porque o jejum, queridos, se você está imerso no pecado, se você está imerso numa situação que você não está conseguindo se libertar dela, você deve fazer jejuns prolongados. Jejum, de acordo, é claro, você não vai se matar jejuando, cada um sabe a saúde que tem, mas fazer jejuns prolongados, porque o jejum prolongado mostra para a sua carne que ela não pode mandar em você, porque dá vontade de comer, dá vontade de beliscar alguma coisinha, e com o jejum você fala, não, você tem que fazer propósito prolongado, faz um jejum de Daniel, um jejum de 21 dias, um propósito de 21 dias, abstendo-se de algo que você gosta muito, comendo só ali, sabe, legumes e verduras, para que a sua carne sinta o peso e para que ela entenda que ela não manda em você, quem manda em você é o Espírito de Deus. Jejum é fundamental para nós nos tornarmos o odre novo. Deus, o terceiro, o desejo de receber. Nós temos que querer receber o Espírito Santo de Deus. Deus não impõe seu Espírito. Lá em Apocalipse, Jesus falou, eis que eu estou à porta e bato. O Senhor, ele não impõe. Quem impõe é Satanás. Se você der uma brecha, Satanás entra na sua vida e te destrói. Se você der uma oportunidade, você não tem que chamar Satanás, não. Se você der uma oportunidade, ele entra na sua vida e te arrebenta inteirinho. O Senhor não é assim. O Senhor te respeita. E você deve desejá-lo. Ele responde à nossa fome espiritual. O Senhor diz assim, que quando nós buscarmos de todo o coração, ele se fará achado de nós. Ele fala, vocês vão me buscar de todo o coração, e eu serei achado. Quando me buscar de todo o coração. Isso é um negócio que deve ser inteiro. Nós não devemos ter outros deuses, outros ídolos. Receber a promessa exige anseio profundo, oração perseverante, expectativa. Desespero. Você já foi desesperado por alguma coisa? Você já passou por uma situação em que você pensou que ia morrer? É esse desespero. Esse é o desespero. Eu lembro uma vez, uma ministração do Saraiva, ele ministrando sobre o Espírito Santo, esse desejo, e ele falando que de um monge, ele contou uma história de um monge que estava ensinando isso aqui para o discípulo dele. E eles estavam na beira de um rio. E aí o discípulo falou assim, mestre, quanto que eu devo desejar o Espírito de Deus? E aí o monge pegou esse discípulo e mergulhou a cabeça dele na água. E deixou lá a cabeça dele na água. E deixou lá. E o discípulo começou a se bater, desesperado. Quando o mestre viu que o discípulo ia desmaiar, ele puxou a cabeça do discípulo de volta e falou assim, você deve desejar o Espírito Santo como você desejou fôlego agora. Deve ser um anseio de vida. Não existe vida sem ele. Esse é o desespero, esse é o desejo, essa é a busca. O batismo é destinado a todos os que creem e o buscam, e oram por ele, e jejuam por ele,
e busca incessantemente, e se ajoelha no seu quarto, na sua sala, e fica ali horas a fio falando: Senhor, vem sobre a minha vida. Senhor, toma a minha vida. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida. Enche a minha vida do teu Espírito. Enche a minha vida da tua presença. Senhor, toma a minha vida hoje. Pai, eu quero o Senhor na minha vida. Eu dependo do Senhor. Não existe vida sem o Senhor. Uma oração exclusiva, horas dedicadas a buscar a Deus. Horas dedicadas a buscar o Espírito Santo. Aqueles homens ficaram 10 dias no cenáculo. Duas fases da obra do Espírito. Primeiro, nascido no Espírito, acontece na conversão a Cristo. O indivíduo recebe vida, gera transformação de caráter e frutos espirituais. O batizado é o momento que ocorre junto ou não da conversão. O indivíduo recebe poder, ele é capacitado para a obra ministerial e os dons são despertados na vida dele. Ele recebe os dons espirituais. Durante o livro, vai ser falado sobre os dons espirituais, durante esse módulo. Vai ser falado sobre o fruto do Espírito, vai ser falado sobre tudo isso. O propósito central do revestimento é nos capacitar para testemunhar de Jesus. O Espírito Santo remove o medo, a timidez na hora da evangelização. É só o Espírito Santo que tira isso. A obra de ganhar almas passa a ser uma parceria dinâmica entre o Espírito Santo e o crente. A manifestação visível, o derramamento veio acompanhado de falar em novas línguas. É uma das manifestações, o dom de falar em línguas. E aí existem pessoas que recebem o dom de línguas e nunca praticam, e nunca falam. Queridos, é muito melhor você orar em línguas do que orar no seu idioma normal. É muito melhor. Quando você estiver orando sozinho, que você ore em línguas. Nós vamos ver durante o restante do módulo. Mas a Bíblia diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Orando em língua de anjos. Sabe, quando você estiver orando, você tem que gastar tempo orando em línguas. Tem, queridos, que gastar tempo orando em línguas. No início é esquisito. No início é estranho. A sua mente buga. A sua mente fica pensando assim: meu Deus, nada a ver. Será que isso aqui é de Deus? Será que eu não estou inventando? Será que isso aqui não é uma invenção minha? Mas continua. Continua, continua, continua. Experimenta fazer o seu devocional orando em línguas. 30 minutos, 40 minutos, 1 hora orando em línguas. Experimenta isso. As línguas são a evidência física de um poder recebido do alto. É uma capacidade vocal concedida pelo Espírito para os propósitos espirituais. E o dom de línguas não é o único dom. Existem outros dons. Outra coisa que o batismo traz, uma comunhão íntima. Quem fala em outras línguas não fala a homens. Aqui o texto que eu falei, senão a Deus. É o acesso direto à sala do trono, falar em línguas. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. É o recarregar das baterias espirituais. É um dom concedido para fortalecer e encorajar o nosso espírito diante dos desafios insuperáveis. Nós devemos orar em línguas, nós devemos buscar, concluindo a lição, aceitar a Cristo traz a salvação e a vida eterna. Ser batizado no Espírito Santo traz a energia e a coragem necessária para a obra externa. Uma vida de oração, um coração purificado e um anseio genuíno abrem o céu sobre o nosso ministério. Posicione-se, queridos. Purifique o seu coração de toda contaminação, guarde sua língua e fale vida. Busque o revestimento do Senhor com intensidade diária, para que o Espírito Santo venha sobre você, para que ele seja derramado sobre você, para que ele se manifeste sobre você. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia, mais uma manhã que nós nos levantamos antes do sol para aprender de ti. Espírito Santo, nós te pedimos, venha sobre nós. Nos dê força, Senhor. Pai, gera em nós um novo espírito, Senhor. Transforma a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Nos convença, meu Deus. Nos salve, Senhor.
Venha sobre nós, meu Deus. Se derrame sobre nós, Senhor. Pai, nós precisamos de Ti. Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor para vencer as desculpas da alma, nós precisamos do Senhor para vencer o pecado, nós precisamos do Senhor, meu Deus, para operar e testemunhar a Cristo nessa terra. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Por isso, venha sobre nós e nos capacita, nos consola. Venha sobre nós e nos fortaleça, Senhor. Em o nome de Jesus. Pai, que o Senhor coloque em nosso coração desejo pelo Senhor cada dia mais, meu Deus. Que o Senhor coloque em nosso coração uma busca desesperada pelo Senhor cada dia mais, Senhor. Pai, que o Senhor coloque no nosso coração, Senhor, a convicção de que nós precisamos ser cheios e tomados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Durante o dia, se esforça para buscar o Senhor.